E aí galera, beleza? Estamos de volta com a nona semana. Semana passada nós vimos aqui um pouco do nariz, boca, nariz sombreado, tá? Aqui os traços aqui de masculino, né? Então hoje nós vamos mudar um pouquinho, mas nós vamos retornar para cá. Hoje vamos ver um pouquinho aqui do feminino, do olhar feminino, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, nós temos aqui esse olhar, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, passo uma linha para mim acertar aqui a posição, o olho ficar na mesma direção, né? Porque senão vai ficar um mais alto, outro mais baixo. E aí eu venho começando. Lembra que eu começo a primeiro desenhar um olho? Aí eu venho, vou desenhando, ó, já fazendo as curvas que aqui eu tenho que me permite. Eu coloco aqui o olhar, tá? Para mim fazer o outro, lembra que eu falei que a gente mede aqui, ó? Eu meço aqui a distância entre um e outro, que é o tamanho do outro, tá? Aí eu venho aqui e faço o outro e coloco lá o olho, tá? Hoje só vou fazer o esboço, tá? Não vou terminar eles, termino na outra aula, para vocês terem uma noção melhor, certo? O mesmo ocorre aqui na parte de baixo. E faço uma curvinha. Aí eu tenho aqui a parte do nariz, né, o comecinho. Já coloco essa linha aqui, ó, que é a pálpebra de cima, já acompanha lá em cima, tá? Que faz uma espécie de ligação aqui com o nariz, que é a sobrancelha, tá? Caiu pra cá. Tá vendo? Aí que beleza. Eu vou deixar assim. Por que que eu vou deixar assim? Que é para vocês verem como a gente começa. Porque se eu terminar agora, o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu acabo tampando essa linha aqui, os traços, e vocês não vão ver nada. Aí, que isso aqui eu termino na outra aula, tá? Vamos agora para cá, a idades, olhares de idade. Eu tenho de criança, de jovem e de adulto. Então vamos lá. De criança é a mesma coisa, mais arredondado, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa para na outra aula a gente tá terminando. Porque me falaram colegas aí de vocês que gostariam de ver primeiro ela sem terminar. Então eu estou fazendo isso. Então aqui eu tenho de criança, aí eu vou fazer outro olho aqui de uma pessoa mais jovem, tá? De uma pessoa adolescente, ela já é um pouquinho mais esticada, tá? Ó. Beleza até aí? E depois, depois eu termino. Na outra aula a gente termina. E agora eu vou fazendo uma pessoa mais adulta, mais velha. É um olhar de uma pessoa mais velha, mais adulta, né? Então a pálpebra cai um pouquinho, como sempre, né? A gente vai envelhecendo, tá? E aqui eu já começo a formar o olho.
faço essa ligação, sempre um por baixo do outro. Essa vem por cima e essa vem por baixo. Nunca se encontra, tá? Então agora eu vou colocar o que? Eu vou colocar a pupila, tá? Vou colocar a pupila lá. Lembrando que aqui ela não é totalmente redonda. Ela é redonda, mas ela tem um corte aqui da pálpebra. Tá? E o outro mais ou menos aqui, ó. Porque é isso aqui que me dá a entender que ela está olhando de lado. Agora vamos para essa aqui, menor. Aqui já está mais arregalado, ó. A pupila não está encostando na pálpebra. Tá? E eu tenho a outra, mesma coisa. Não encosta na pálpebra. E eu faço a janelinha que é o brilho. Faço também na outra lá. Tá? Então, depois que a gente faz isso, o que é? Eu esbocei aquilo que eu estava querendo fazer, certo? Para dar um acabamento, lembra que eu falei que passo a passo? Então nós temos o esboço. Depois que a gente faz o esboço, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer linhas valorizadas, tá? Então essa linha valorizada é que vai me dar a diretriz para que eu possa partir para a arte final. Mas eu não vou fazer agora. Eu vou deixar para outra aula. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, vários olhares, tá? Eu tenho também lábios inferiores e superiores de feminino, e o desenho do feminino ele tem que ser bem feito, tá? Ele tem que ser muito bem feito. Não existe no desenho uma mulher feia, tá? Isso é o meu ponto de vista. Existe uma mulher bonita, sempre desenhando, traçando o rosto, os olhares, bem sutil, bem leviano, para que ela fique perfeita, tá? É diferente de você tá andando por aí, ver uma mulher feia, uma mulher bonita, enfim, não existe no desenho mulher feia. Quando você tiver que fazer a mulher, você tem que fazer ela bonita, tá? No desenho. Não adianta você querer, mas é uma figura, é diferente. Dependendo do que você vai fazer, sempre você tem que colocar a mulher tanto bonita, tá? Então, desenhar rosto feminino tem que ter muita calma, muita tranquilidade e buscando os pontos e os detalhes para que esse trabalho não fique ruim, tá? Não fique ruim. Então, eu tenho lá, que nem eu estava falando, são linhas valorizadas que a gente vai ver na outra aula, tá? Aqui é a mesma coisa. E eu vou sombrear os 3 olhos, tá? Que são esses 3. E também esse outro aqui. Então, esse aqui é de criança. De jovem. E de uma pessoa mais velha, tá? Tá certo? E aqui, aquela linha separando os dois para que a gente possa estar trabalhando, né? Não ficar um olho para cima, o outro para baixo, um para lá, o outro para cá, tá bom? Então tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Valeu, até mais.